Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Favorito e na aula de hoje nós vamos resolver as atividades do PET de Matemática do terceiro ano do ensino médio. PET de número 5, atividades das semanas 3 e 4. Combinados? No mais, vamos à nossa aula de hoje. Vem comigo. Atividade número 1 diz o seguinte, olha. Uma bola de centro C tem raio medindo 5 centímetros. A distância de um plano ao centro dessa bola é de 5 centímetros. Nesse caso, o plano e a bola, e aí me dá algumas possibilidades de resposta. Pessoal, dá uma olhadinha, ó. Então eu tenho aqui uma bola, o raio dela, que é a distância do centro até a sua extremidade, mede 5 centímetros. Ele disse o seguinte, existe um plano que está a uma distância de 5 centímetros do centro dessa bola. Pessoal, se esse plano está a uma distância de 5 centímetros, dá uma olhadinha aqui, ó. Aqui está o plano. Se a distância desse plano até a bola também é 5 centímetros, ó, quer dizer que essa bola, ela só toca na superfície do plano, né? Quer dizer que vai ter um ponto em comum, tá bom? Porque se o raio é 5 e a distância do plano até o centro também é 5, automaticamente essa bola ela toca ali na superfície do plano. Se ela toca na superfície do plano, com a mesma distância do raio, quer dizer que tem um ponto em comum. E aí me dá algumas opções, ó. Nesse caso, a bola e o plano, letra B é a resposta. Interceptam em um único ponto. Alternativa correta, letra B. Beleza? Vamos fazer a questão de número 2. Vamos lá. Questão número 2. Um plano beta intercepta a esfera S em pelo menos 2 pontos comuns. Qual é a interseção do plano beta com a esfera? Então eu tenho aqui, pessoal, ó, a esfera. Um plano vai interceptar ela em 2 pontos, com pelo menos 2 pontos, né? Porque não tem como interceptar só em 2 pontos. Ou não intercepta, ou intercepta em um ponto, igual nós vimos na atividade 1, ou intercepta com no mínimo 2 pontos, tá bom? Então, ó, para isso acontecer, ó, vai ser mais ou menos assim, ó. Vamos fazer um plano aqui, ó. Ela vai cortar a esfera, ó, assim, ó, que é no mínimo 2 pontos. Pronto. É mais ou menos isso aqui. Ela passa aqui cortando a esfera, beleza? É no mínimo 2 pontos. Aí tá falando o seguinte, ó. Qual é a interseção do plano beta com a esfera? Pessoal, a interseção do plano beta com a esfera vai gerar aqui justamente uma circunferência, ok? Porque na hora que cortar, vai gerar aqui, ó, mais ou menos assim, ó, uma circunferência, ó, ok? Essa é o resultado aí da interseção de um plano com uma esfera em pelo menos 2 pontos. A alternativa correta é a letra A. Gera uma circunferência. Vamos fazer a questão de número 3, vamos lá. Questão de número 3. O professor pediu que os alunos desenhassem uma seção plana em uma esfera de centro O e raio R. 3 alunos fizeram os desenhos abaixo, colorindo na cor preta o que eles consideram ser uma seção plana na esfera. Quem desenhou corretamente? Vou colocar o desenho dos 3 aí, olha. O André, a Carla e a Fernanda. Pessoal, tá aí o desenho dos 3. O que é uma seção plana? Eu tenho aqui a esfera, ó. Se eu passo um plano aqui, ó, cortando essa esfera, e eu vou fazer aqui um pequeno plano, ó. Esse plano corta a esfera e gera aqui uma seção. Eu vou colorir de preto essa seção. Exemplo, né? Vou colorir de preto, ó. A seção é tudo isso aqui, ó. É todo esse círculo que gera aqui nesse corte. Isso é a seção plana, tá bom? Então quem fez corretamente aí foi a Carla e a Fernanda. Alternativa correta, letra C. Aí você fala assim, professor, mas a seção da Fernanda está um pouco mais em cima. Não tem problema. A seção é isso aqui, ó. Tá bom? A Carla e a Fernanda acertaram. Vamos fazer a questão de número 4. Vamos lá. Questão número 4. 4 planos P1, P2, P3 e P4 interceptam uma esfera de centro O e raio R. O quadro a seguir mostra as distâncias desses planos ao centro da esfera. Então vamos lá.
O plano P1, a distância dele até o centro da esfera, chamou de D1. O plano P2, a distância dele ao centro da esfera, chamou de D2. O plano P3, a mesma coisa, e o plano P4 também. Diz o seguinte, olha, sabe-se que a distância 1 é menor do que a 2, que é menor que a 3, que é menor que a 4, que é menor que o raio, tá bom? A circunferência de menor raio resultante pertence ao plano e me deu algumas opções. Aqui eu fiz apenas as circunferências, né? Eu fiz as seções da interseção dos planos com a esfera e vou destacar aqui a circunferência, ó. Essa circunferência aqui, ó, vermelho, essa laranja, a verde e essa vermelho. Como a distância 1, pessoal, ó, é menor do que a distância 2 em relação ao centro da esfera, ó, distância 1 é menor do que a distância 2, que por sua vez é menor do que a distância 3, que por sua vez é menor que a distância 4. Ou seja, a circunferência que está mais distante do centro é a circunferência em que a distância é a 4, é a que está mais distante, porque essa distância é maior do que todas as outras distâncias. Então essa circunferência é a que está mais distante do centro. Aí eu quero saber o seguinte, qual é a circunferência de menor raio? Automaticamente, a circunferência de menor raio é aquela que está mais distante do centro, ó. Porque ó, olha esse raio aqui. Os outros raios vão aumentando. Quanto mais próximo do centro, maior é o raio. Então a circunferência de menor raio é a circunferência do P4, ok? O P4, nesse caso aqui, a alternativa correta é a letra D. Beleza? Vamos fazer então a próxima questão. Vamos lá. Questão de número 5. Uma esfera de raio R foi cortada por um plano contendo o seu centro. A seção formada é um círculo de raio. Vamos lá, pessoal. Então eu tenho uma esfera e o raio dela é o R. Essa esfera foi cortada por esse plano. A seção que formou, que é esse círculo aqui, contém o centro da esfera. Ó. Então esse ponto, que é o centro da esfera, pertence a essa seção também. Esse círculo que formou aqui, que é a seção, qual que é o raio dele? Pessoal, o raio dele vai ser R, porque se o centro da esfera pertence a essa seção e o centro da esfera, o raio da esfera é R, automaticamente o raio desse círculo, que é a seção, vai ser o mesmo raio da esfera, vai ser R, beleza? A alternativa correta, letra B. Vamos fazer a questão de número 6, vamos lá. Questão número 6. Um plano secciona uma esfera a uma distância de 8 centímetros do seu centro, determinando uma seção circular de raio 6 centímetros. O raio R dessa esfera em centímetros mede... Pessoal, eu fiz aqui um pequeno rascunho, ó, dá uma olhada. Ó. Eu tenho a esfera e tenho o plano seccionando a esfera. Falou o seguinte, esse plano cortou a esfera a uma distância de 8 centímetros do centro da esfera, né? Aqui é o centro da esfera, beleza? Então a distância desse plano até o centro é 8 centímetros. Ele falou o seguinte, que o raio da seção circular que gerou mede 6 centímetros. A pergunta é, quanto que mede o raio da esfera? Pessoal, aqui eu posso fechar um triângulo retângulo, ó. Se eu fechar aqui, ó, dá uma olhada, fecho aqui, aqui, ó, é um triângulo retângulo. Aqui é o raio, ó, da esfera. Observa aqui, é esse triângulo. Para eu descobrir o raio dessa esfera, basta aplicar aqui o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Então, hipotenusa ao quadrado, 8 ao quadrado, 64, 6 ao quadrado é 36. Então, R ao quadrado é igual a 100. Para tirar esse quadrado aqui, faz raiz quadrada de 100, né? E raiz quadrada de 100 é 10. Então, o raio da esfera, a alternativa correta aí, letra C. Beleza? Vamos fazer a questão de número 7. Vamos lá. Questão número 7. Sobre uma esfera E de centro O e raio R, são feitas as seguintes afirmativas. Então, vamos lá, pessoal. Eu coloquei aqui uma esfera de centro O e raio R, ok? É o raio R. A primeira afirmativa diz o seguinte, ó. Se P e Q
são pontos sobre as superfícies, ou seja, é pontos aqui, ó, na superfície da esfera, tá bom? O segmento PQ não passa pelo centro. E aqui eu dei um exemplo, ó. Coloquei o P aqui e o Q. O segmento PQ é esse segmento que não passa pelo centro da esfera, ó. Aqui está o centro, tá bom? Não passa pelo centro. Aí ele diz o seguinte: então a medida desse segmento é menor do que a medida do diâmetro? Verdade, ó. Então o item 1 é verdadeiro. Por que é verdadeiro? Porque o diâmetro é isso aqui. Qualquer segmento que não passe pelo centro vai ser menor do que o diâmetro, tá bom? Afirmativa 2. Se a distância de um ponto P ao centro da esfera é igual à medida do diâmetro, então P está sobre a superfície esférica? Falso. Pessoal, para uma distância ser igual ao diâmetro, aqui é o diâmetro, ó. Para a distância ser igual ao diâmetro, tem como o ponto estar na superfície da esfera? Não, né? Aqui, ó, se o ponto estiver na superfície da esfera, a distância do centro até o ponto vai ser o raio. O raio é igual ao diâmetro? Não, o raio é a metade, tá bom? Vai ser menor e não igual. Por isso que é falso. O item 3. Se a distância de um ponto P ao centro da esfera é maior do que a medida do raio de E, então P é exterior à esfera? Verdade. Imagina, ó, eu tenho um ponto P. A distância dele até o centro é maior do que o raio. Automaticamente, esse ponto tem que estar do lado de fora da esfera. Não tem como esse ponto estar na superfície. Porque qualquer ponto que você colocar na superfície, igual eu coloquei aqui, ó, a distância dele até o centro vai ser o raio. Não vai ser maior do que o raio, tá bom? Então ele tem que estar do lado de fora. Então o item 3 é verdadeiro. Aí estão corretas as afirmativas. Opção correta, letra B. Afirmativas 1 e 3 apenas. Qualquer dúvida, coloca nos comentários que eu vou te ajudando, hein? Curta aí o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. No mais, um grande abraço. Deus te abençoe, ó. Tchau!